Muito obrigada pelos generosos elogios que Vossa Excelência me brindou nesse início no anúncio da minha fala, meu caro presidente, que certamente são fruto mesmo da nossa amizade e da sua grande generosidade conhecida nesse Senado Federal e por todo o Estado de Sergipe. Mas a nossa ideia, senador Armando, quando nós propusemos esse seminário, ou essa audiência pública, tanto eu quanto Valadares, foi justamente porque nós queríamos pensar para frente. Porque todos nós que fazemos parte dessa comissão e que não fazemos parte, mas que somos senadores nordestinos, e mais esses senhores e senhora que compõem essa mesa, vivemos a agonia, nesses últimos 2 anos, de mais uma seca com alta capacidade de fazer estragos, considerada a pior seca dos últimos, aí começa o debate. 40 anos, 50 anos, 60 anos. Né? O que importa é que foi uma grande e devastadora seca. E quando estávamos aqui, em muitos momentos, saiu desta comissão e do plenário desta casa, desses corredores, propostas para o governo federal de atendimento emergencial. Né? Foi discutida ações para renegociação da dívida dos produtores rurais, foi discutido ação emergencial para que nós colocássemos, abastecêssemos os pastos do Nordeste brasileiro, né? Tanto de boi quanto de cabra, a crise do milho, o desabastecimento do milho. Foi discutido medidas emergenciais de abastecimento d'água, então projetos emergenciais, já que temos mais cisterna, digamos assim, foi um título que eu coloquei aqui agora. Então foram discutidas ações que todas voltadas para o atendimento emergencial da população que vive no território do semiárido, naquele momento, e carros-pipas e indispensáveis a essa questão, ao atendimento da população. Plano Safra do semiárido, Bolsa Família, Bolsa Estiagem, todas medidas, volto a dizer, aprimoradas, algumas antigas, que o carro-pipa faz parte do meu imaginário de infância, mas faz parte da paisagem do Nordeste, tanto quanto o mandacaru, tanto quanto o vaqueiro, ela já é parte, o carro-pipa já é parte do patrimônio, digamos assim, imaterial do Nordeste, né, brasileiro. Pode até ser necessário a vida inteira, mas nós tivemos rapidez para dar soluções emergenciais, soluções antigas, que já são conhecidas desde que eu me entendo por gente, e outros se entenderam, e soluções novas, criadas, aprimoradas, como é o caso da Bolsa Estiagem, do Plano Safra para o semiárido. São projetos de digamos assim, um prazo maior, de um médio prazo, e na verdade, está chegando aqui o nosso querido Inácio Arruda, um estudioso dessa matéria, inclusive autor citado no nosso debate, né? Que rapidamente foi ao exterior e voltou. Todas essas providências, elas fazem parte de um cotidiano da vida do nordestino, dos técnicos que atuam nesta área e nossa, de políticos.
E me angustia é que a gente discuta isso só quando vem a seca. E que a gente se conforme com essa situação. Porque o Nordeste dos anos 60, o Nordeste que a nossa a nossa debatedora, a senhora Raquel, colocou ali como histórico do Nordeste muito criterioso, o Nordeste de Canudos, das revoltas populares, né, marcado profundamente pela Guerra de Canudos, gerou uma série de medidas que até hoje estão mantidas. O Nordeste dos anos 60 gerou uma outra série de medidas e organizações. E aí, vejam bem, essas medidas são inspiradas no pensamento de Celso Furtado, de Rômulo Almeida e de muitos outros, mas que tem esses dois pensadores como principais baluartes, né? Rômulo está fazendo 100 anos, esse é o centenário de Rômulo, né? Esse pensamento... Inácio Rangel, que fará no próximo ano também. Pronto, Inácio Rangel. Esse pensamento, Inácio, ele é centenário e foi feito num período da história política do Brasil, outra de concentração de esforço para formar o pilar da nação brasileira sustentada nos desafios dos anos 60. Pensando a economia do Nordeste e tentando responder a isso, que agora disse convivência com a seca, que na época passada era contra a seca, e que o pobre do Denox até é acusado até hoje, porque tem o Cezinho dizendo o Denox é tão antigo, tão superado, que ainda é um departamento nacional de obra contra a seca. Isso é bobagem, isso é tirar o contra e botar o convivência, não precisa nem tirar o C, né? Naquele tempo, quando se acabou a Sudene, a Sudã, o discurso da elite política brasileira era que, e era real, houve denúncias, corrupção nesses órgãos, isso virou um escândalo nacional, tão pequeno diante de tantos outros escândalos que já acometeram a nossa saúde política brasileira, e foi o suficiente para se decretar o fim dessas instituições e se considerar que essas instituições serviam os interesses menores da elite econômica do Nordeste. Elite que vivia sustentada pelos incentivos fiscais, pela generosidade do Sul e Sudeste e não trabalhava. Essa é a montagem de uma visão sobre o que é o Nordeste. Elite que não trabalhava, vivia dos incentivos fiscais e que, por isso, tudo era preciso acabar com essa política de incentivos fiscais do Nordeste que só alimentavam e retroalimentavam a preguiça nordestina. Em última análise, é esta imagem que foi criada pelo centro-sul do país, pelo Brasil produtivo, pelo Brasil industrial, do Nordeste, considerado agropastoril e que vivia de sua malemolência, e que vivia da generosidade, a indústria açucareira vivia desses incentivos, vinha aí. Bom, o Nordeste não tem nem direito a ter elite econômica, porque até a elite econômica do Nordeste tem que ser detonada com essas características, né? O Nordeste tem que ter outra fisionomia. E os nordestinos foram para o Sul, para o Sudeste principalmente, banidos pela seca, construir o desenvolvimento do país industrial, com seus braços e com sua força de trabalho. O Nordeste de hoje, que nós queremos debater, portanto, não é o Nordeste de antes, é o Nordeste que precisa de uma inserção na economia global, como destacou aqui o senador Armando, né? E que já foi também identificado aqui que ele tem uma necessidade especial
por já ser uma região de uso econômico antigo, né, de tecnologia nova, permanente, para que ele tenha a capacidade de aumentar a sua produtividade. A ocupação já existe, nós precisamos repensar essa ocupação, reorganizar e ter mais produtividade e uma produtividade inserida no contexto global da nação. Até porque a nação já tem uma visão antecipada sobre o Nordeste que lhe permite desenvolver-se, deixando para trás o resto do Nordeste. E o Nordeste litorâneo tem também condições de se desenvolver, a despeito de uma grande maioria dos seus habitantes, né, de todos os estados nordestinos, não estarem nas grandes capitais nordestinas, que também se transformaram em grandes capitais. Salvador é a terceira maior capital em habitantes do país. Ceará, ou Fortaleza, é também uma grande metrópole. A região metropolitana de Pernambuco é um estouro de habitacional, né, de número de habitantes. Enfim, o litoral nordestino concentra esses problemas urbanos e o povo do sertão e do semiárido nordestino enfrenta essa dificuldade de se reprogramar para existir. E o que fica tão claro para todo mundo é o desprezo que o Nordeste viveu durante tanto tempo, porque não é possível explicar-se essa situação sem compreender que houve um desprezo profundo pela economia do Nordeste, que é marcada pela discriminação, sim, né? Uma visão de integração moderna hoje é integração do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas nós temos seca no Brasil inteiro, mas nenhuma região do Brasil é tão atingida de forma tão permanente e com uma extensão tão grande do território quanto a região Nordeste. Todas as exposições que são feitas aqui me mostram um Nordeste ideal. A Embrapa produzindo, pesquisando, o desafio da Codevasf crescendo cada vez mais, se colocando, né, com grandes obras de infraestrutura. A Sudene reconstruída. O nosso Instituto Nacional também produzindo enormemente. Mas, apesar disso tudo, nós continuamos como dantes no quartel de Abrantes. O açude de Cocorobó, que foi construído para responder à Guerra de Canudos, né, a revolta dos flagelados, né, tem 245 milhões de metros cúbicos de água que se perde, permanentemente se perdendo, sem capacidade de, a 50 quilômetros ou menos que isso, abastecer as populações circunvizinhas. O açude de Cocorobó perde sua capacidade diariamente pela evaporação de suas águas e mantém um sistema de irrigação pelo método de inundação. Então, nós não precisamos, na minha cabeça, apenas de novas tecnologias modernas. Nós precisamos de readequar o sistema. As tecnologias não podem ser vistas para novos projetos. A minha sensação é que cada ano a gente cria um novo projeto. Cada empresa, cada instituição cria um novo projeto. Um projeto baseado numa nova tecnologia. E tudo que foi feito para trás, fica para trás, se perdendo o dinheiro público, se perdendo o esforço de sobrevivência dessa população. Nós temos a terra do nosso Elmo, Irecê, lá o Baixio de Irecê, o Miroróis, secou. Nós tivemos que optar, discutindo na seca, se mantínhamos a irrigação. Tivemos que parar a irrigação,
dos perímetros irrigados para poder garantir água para a população e para, portanto, o consumo humano. Então, apesar de toda a tecnologia, o que eu sinto é que nós trabalhamos como se por sistemas que são enclaves. Cada projeto se especializa ali e tem um pequeno mundo desejado que atinge pouco a economia e pouco também a subsistência, a garantia da subsistência da população. E, portanto, está claro, pela fala de todos, pela fala do senador Armando, que, além de ser indispensável uma política nacional de integração regional, é indispensável uma política nacional de convivência com a seca no Brasil, destacadamente no semiárido brasileiro. E que essa política ela precisa ser sistêmica. Não dá para continuar tendo modelo gerencial dessas estruturas autárquicas do século passado, de metade do século passado, pensado por homens geniais que atendiam à necessidade daquele negócio. Então, nós temos... Denox está aqui, para mim, é uma ilusão, meu caro senador cearense. O Denox hoje vive um processo de absoluto desuso e sucateamento. Seus funcionários estão, a maioria, no tempo de aposentadoria. E se debate, os outros estados do Nordeste não estão muito preocupados, porque nós estamos tendo, de um lado, a Codevasf. A Codevasf, por mais que cresça, se está baseada no atendimento de bacias, ela não vai alcançar toda a área de semiárido. E nós já estamos propondo o aumento da ação da Codevasf, tanto em outros estados como na Bahia, para pelo menos mais 2 bacias. O Vaza Barris, que atende mais até Sergipe do que a Bahia, mas atende uma região da Bahia muito necessitada. E o Paraguaçu, que é responsável somente por 40% do abastecimento do estado da Bahia. Mesmo que transformemos a Codevasf mais agigantada do que ela é, ainda assim nós não teremos instrumentos para chegar em todos os lugares. E fica assim o Denox como se fosse um problema do Ceará, porque, afinal de contas, a sede do Denox é no Ceará, todo mundo acha que é um problema cearense, né? E nós não rediscutimos as funções. E aí é mais fácil chegar a essa conclusão que vamos acabar com o Denox. Acabar porque já está existindo, na verdade, pela definição das atribuições, um pouco de uma sobreposição entre o Denox e a Codevasf. Então, as soluções que eu quero dizer é que elas são tomadas sempre a solução mais fácil e mais rápida. Não é a solução mais pensada, mais pesquisada. A Sudene foi criada pela pressão política do Nordeste, de sua recuperação. Mas ela não foi criada com um modelo que possa responder o Nordeste de hoje. Não tem nenhuma possibilidade. Como já foi dito aqui, até numa expressão popular mais bem pedagógica, é um cachorro de 2 donos, que fica parado porque não sabe a quem atender. Sem estrutura, sem força política para exercer o papel de planejadora real, de elaboradora da política nacional de convivência com o semiárido, que está sendo produzida, uma parte na Codevasf, outra parte na Embrapa, outra parte... Nós temos partilha de pensamentos e não conseguimos criar um sistema de atuação. Aliás, cada setor aí, pouco se fala. Pouco se fala. Quando nós vamos para a estrutura desses segmentos dentro dos estados, aí a confusão fica maior. Porque você falar... Eu tiro até pelas emendas. Tem uma emenda minha que tem 3 meses que eu estou tentando identificar se é o Denox que está impedindo, se é a CAR da Bahia que está dificultando,
se é o governo que não liberou o recurso, já está liberado, já tem 2 meses do recurso na conta e você não consegue identificar simplesmente se é o Denox, a CAR diz que é o Denox, e o Denox diz que é a CAR. E assim nós vamos passando o tempo e o dinheiro não chega lá onde as pessoas precisam. Né? Então, a minha ideia, presidente, Vossa Excelência, que é um homem, um senador experiente, homem do Nordeste, é que nós pudéssemos realmente, a bancada nordestina, que pressionou muito pelas medidas provisórias que atenderam emergencialmente essa agonia da seca, nós pudéssemos insistir na colocação, na manutenção desses 2 grandes projetos. Né? Nós tivemos uma conferência o ano passado, uma conferência nacional de política de integração nacional, regional. Saíram algumas ideias de lá, que eu acho que algumas delas precisavam ser compatibilizadas com o que tem hoje, e vendo como é que a gente pode, com menos recursos, manter as estruturas, dar sentido a elas, dar nova organização a elas, em vez de começar a proposta de liquida órgão tal e cria órgão X, que aí você leva não sei quantos anos gastando dinheiro na liquidação dos órgãos, que é a tradição da administração pública brasileira. Né? E se pensar claramente, se se recriou a Sudene, vamos redefini-la. Não vamos ficar com esse negócio de voltar para trás, aí acaba a Sudene novamente, porque a Sudene... Vamos dar um novo papel à Sudene, vamos dar uma nova concepção à Sudene e vamos enfrentar claramente essa questão nordestina. Não é... Eu insisto, dizer que não existe uma questão nordestina não me convence. Nós continuamos sendo a região de maior pobreza desse país. E se quisermos sair dessa circunstância, não vamos nos conformar com o que temos até então. Foi dito aqui, não temos mais as revoltas sociais. Em algum sentido, isso é muito bom, porque a população não morre mais como morria antes. Em outro sentido, talvez não seja tão bom, porque as revoltas impulsionavam, pelo menos pela necessidade de se defender o Estado brasileiro, a tomar medidas. Então, nós todos dissemos dessa seca, não há o que se dizer, não houve invasão de saques, invasões de armazéns da Conab, não houve nada disso. Mas houve muita dificuldade, houve uma regressão da economia nordestina no semiárido profunda. Cadê esses números? Quanto é que nos custa a seca, senador Armando Monteiro? Vossa Excelência, que é uma representação dessa área econômica, quanto custa a seca do Nordeste brasileiro? Quanto custa as medidas emergenciais da seca? Isso precisa estar consubstanciado para que o Brasil e o Nordeste discutam dessa forma. E quanto nos custa superar isso de outra maneira? Tratar isso de outra maneira. Nós não temos políticas massivas para o Nordeste. Nós temos políticas que são políticas de enclaves experimentais. Ora, eu posso pegar umbu em Uauá, é um sucesso. A Associação dos Produtores de Umbu é um sucesso. Mas isso não existe como uma economia massiva para uma região mais extensa do Nordeste brasileiro. Nós temos, volto a dizer, esses enclaves. Né? Então, nós precisamos até analisar os enclaves, ver as suas capacidades e tomar medidas para ver quais são as políticas que podem ser transformadas em políticas mais globais, né? No nível de industrialização possível, no nível de investimento tecnológico possível, né? Para que a gente possa realmente responder de outra maneira, que não seja a maneira da dor de barriga
E com a certeza de que dor de barriga dá sempre até a nossa morte, então a gente já deixa o remedinho em casa guardado, porque não precisa nem comprar outro. Então, é esse que é o nosso desafio, o desafio novo de entender que nós continuamos nordestinos, que nós precisamos de uma elite econômica nordestina que pense, que proponha, que nós temos direito a ter uma elite econômica, que o Sudeste nem esse direito nos dá, né? Já nos coloca no preconceito do que é essa elite nordestina. A elite nordestina, o Nordeste é sempre visto no período eleitoral o atraso, a posição de atraso do Nordeste. Não é? A posição do pensamento não está no Nordeste, né? Enquanto o Nordeste deu tão grandes pensadores sobre o Brasil. Não é? Não existiria Petrobras sem o pensamento de Rômulo Almeida e todos que com ele fizeram aquela assessoria econômica, aquele embate político, não é? Mas muito bem. Então eu queria terminar só agradecendo e elogiando a todos que estiveram aqui, que sei que são funcionários públicos e pensadores dessa grandeza, desse desafio que é o Nordeste brasileiro, mas reafirmar, né, nós temos hoje um movimento de pensadores do Nordeste que tem corrido o Nordeste inteira, planejadores nordestinos, que poderiam estar na Sudene, articulados com a Sudene, pensando na Sudene. A Sudene podia ser esse grande centro de pensamento, porque no Brasil também há outro preconceito com pensar, né? Todo mundo diz que é preciso agir. Pensar é como se agir fosse dissociado do pensar. É profundamente diferente da cultura oriental, que estoura, né, no mundo hoje como referência de economia. O Japão, a China, que tem pensamento, né, que se dedica ao pensar, à educação, né? O desafio educacional no Nordeste é um desafio central para nós. Não temos como resolver a economia nordestina sem um pensamento absolutamente inovador em termos de educação no Nordeste brasileiro. Não temos como resolver isso. Não temos como ter mão de obra capaz dos desafios que nós precisamos sem investir profundamente nisso. E eu falo porque a Bahia levou 60 anos tendo uma única universidade federal. 60 anos. Agora tem 5, mas todas em implantação. Todas em implantação. Nós ainda continuamos lá atrás nas bolsas que são dadas aos cientistas brasileiros. Então, nós precisamos, sim, de políticas. Nós estamos falando, eu sei que o senador Armando tem um pensamento diferente do meu, nós estamos falando em acabar com o incentivo fiscal para o Nordeste, em acabar com a guerra fiscal. Eu concordo com tudo isso, desde que nós tenhamos uma política permanente, compensatória em relação a esses estados nordestinos, porque não adianta querer igualar situações que não são iguais, potencialidades que não são iguais, que têm diferenciações, sim, tanto históricas quanto culturais, quanto possibilidades econômicas de realizar num tempo que nós precisamos realizar. Então, isso que eu gostaria de falar. Um ponto, quer dizer, primeiro dizer que a nossa senadora Lides nos brindou aqui com uma exposição que, de uma maneira geral, eu acho que muito própria. E complementou, sem dúvida alguma, o que disse Vossa Excelência. Na sua abordagem, eu não diria complementou, porque seria pretensão. A minha intervenção foi, eu diria que muito despretensiosa, no sentido de poder esgotar um tema que é tão complexo. Mas eu queria só esclarecer a nobre senadora Lides que um ponto no qual, a meu ver, reside grande parte dessa perplexidade do Nordeste, porque o que nós vivemos hoje é um quadro de perplexidade. O mundo mudou, o quadro internacional mudou, as referências mudaram e nós estamos querendo pensar o Nordeste da mesma forma que pensávamos há 40, 50 anos. Por outro lado, não me parece próprio, senador, imaginar
algo que corresponda a uma conspiração do país contra o Nordeste. Eu acho que o processo do Nordeste é muito mais um processo de automobilização e de compreensão das suas próprias elites, sejam elas econômicas, políticas e sociais, do nosso papel e da luta que nós temos que travar para reconceituar essa política. E, nesse sentido, queria lhe dizer que um dos subprodutos mais perversos dessa chamada guerra fiscal que se instalou no Brasil, com renúncia fiscal dos estados, porque, me permita, Vossa Excelência, eu sempre haverei de defender incentivos fiscais para o Nordeste. Agora, aqueles incentivos que justificaram o próprio processo, o início do processo de industrialização do Nordeste, que correspondiam a renúncias fiscais da União e a instrumentos de política industrial que foram decisivos para que se criasse uma base industrial do Nordeste. Agora, essa guerra fratricida com o ICMS, que, ao final, o modelo se esgota, obviamente. Essa é que eu sou contra. E eu queria dizer a Vossa Excelência que essa tem Eu também sou contra. Essa tem um subproduto perverso, me permita. É que aquele coesionamento político, aquele grau de coesionamento político que existia no passado, quando o nosso fórum comum era a Sudene, quando juntos nós discutíamos as políticas federais para o Nordeste, e que fazíamos, por exemplo, da Sudene, à época, um parlamento regional em que a grande base de convergência política se estabelecia. Hoje, minha querida senadora, isso tudo acabou e o que nós assistimos é uma imensa fragmentação política. Não existe mais uma entidade política chamada Nordeste. O que existe é uma disputa que se dá entre os estados da região, de maneira a disputar a qualquer preço os projetos, sem uma visão do que seria a infraestrutura regional, a maneira mais racional e mais própria de dotar a região de infraestrutura. Cada estado quer fazer um porto, cada estado quer fazer um megaprojeto e não há nenhum sentido espacial de articulação, de integração, de melhor aproveitamento dos recursos. Então, o que me parece que é um dado perverso dessa guerra é exatamente porque todo aquele grau de coesionamento, toda aquela identidade que nós construímos para fazermos um discurso convergente com os interesses da região, o que nós assistimos ultimamente é uma fragmentação absoluta. Isso nos conduz a uma situação muito ruim. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer. Muito obrigado. Senhor presidente.